Olá, estudante do 8º ano, professores, professoras, pais e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí numa semana de retomada. Então, nós iremos fazer da seguinte maneira. Alguns materiais que nós já utilizamos no terceiro bimestre, nós iremos fazer a retomada com um foco diferente, tá? Então, hoje nós vamos usar o material da aula sobre coerência e coesão. É um material que o aluno já utilizou e ele tem a oportunidade de agora fazer alguma revisão. Anota no caderno a data dessa aula, elementos que nós vamos acrescentar à aula. Então, o tema aí é sobre o título Coerência e Coesão e nós vamos aí às habilidades. Como estava no modelo antigo essa aula, no primeiro momento então nós já temos as habilidades aí, os professores podem tirar print, saber que foram essas habilidades que nós utilizamos. E o tema da aula será o uso de algumas conjunções, porque conjunções são muitas, nós vamos utilizar algumas aqui, tá? E nossa professora convidada, que irá moderar aqui, é a professora conhecida de vocês, que sempre está aqui conosco, a professora Elaine. Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Si. Bom dia, alunos, professores. Como a professora acabou de dizer, estarei aqui com vocês no chat. Mandem aí as dúvidas, as sugestões, as respostas, que eu vou passar tudinho para ela, tá bom? Si? Então, vamos lá. No primeiro momento, então, nós vamos fazer a parte que você já conhece, são os objetivos da nossa aula. Eu vou pedir para a professora Elaine ler os objetivos da nossa aula. Vamos lá. Perceber os efeitos de sentidos decorrentes do uso da coesão e da coerência na produção textual. Empregar elementos de articulação textual na organização textual de textos argumentativos, ou na organização dos textos argumentativos, né? Exato. Então, nós vamos falar a parte da produção textual e, especificamente, quando se trata de um artigo de opinião, tá? O texto nós já trabalhamos, ele é o longo, que tem aqui até um texto longo, mas vocês vão lembrar de algumas etapas importantes. E já para contextualizar aí, será que vocês aí se recordam de alguns elementos que ajudam a estabelecer conexão dentro de um texto? Então, vocês se recordam quais são os elementos linguísticos que exercem a função de conectores textuais? O que são esses conectores? São aqueles articuladores ou palavras, termos que dão sentido ao texto. Você se recorda? Então, vamos lá, manda aí se você se recorda quais são. 1 minuto. Vamos lá então, ó. O aluno Bruno colocou conjunções. A Rayane da Promilena colocou conjunções, lá da escola Jeremias de Paula. O Johnny da Proângela colocou pronomes. Os alunos lá da escola Vitória Brasil colocaram as conjunções. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Lucas da Pro Daniela. Adição, comparação. Rian da Pro Eva colocou aqui conjunções. Deixa eu ver o que mais. Ó, todos seguiram nessa linha das conjunções e pronomes. E também reforçando aqui, ó, o professor William, ele colocou assim, ó. Eles podem pertencer a classes gramaticais diferentes, como conjunções, advérbios, preposições e expressões adjetivas. Nossa, muito bem. Então,
realmente, os conectores, vamos pensar o seguinte, é toda a parte, ou todos os elementos que ajudam textos, né, os textos a ficarem articulados, por isso que falamos, também chamamos de articuladores, que ele dá sentido. Então, às vezes ele pode ser um pronome, uma preposição, né, como foi bem colocado aí, muito bem, então a recordação aí é válida. Até é importante depois verificar a questão das preposições, porque hoje nós vamos focar um pouquinho na questão das conjunções, mas preposições também são importantes aí na parte de estruturar um texto, para você saber, por exemplo, dar segmento. Fui, feira. Feira, não faltou alguma coisa aí para poder dar sentido? Se eu falar só fui feira, ficou interessante? Deu para entender completamente a informação? Então, é importante também. Então, vamos lá dando sequência aqui. Muito obrigada aí pelas participações. E nós temos aí alguns exemplos de conjunções. Eu coloquei aqui, normalmente utilizamos aí mais no dia a dia. São essas: portanto, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, ora, porém, todavia, quer, contudo e conforme. Então, só lembrando aí, a questão do portanto. O portanto já dá a ideia de estar concluindo alguma coisa. Portanto, você falou algo ou deu uma sequência, ali você conclui. O pois, nós temos duas situações que usamos o pois. O pois pode ser uma explicação, né? Isso é muito bem utilizado, nós usamos bastante o pois. E nós vamos falar com ele. O como, eu coloquei como já fala, né? Da ideia de comparação, você está comparando o elemento com o outro. O mas, da ideia de uma adversidade. Tudo tinha para dar certo, mas aconteceu algo no caminho que não funcionou, tá? Aí nós temos o e, que dá a ideia de soma, né? Então, volta aí na tela depois para olhar qual que eu coloquei a próxima. Ah, tá, eu coloquei embora. O embora também dá a ideia de contrariedade, tá? Tudo... Oração principal falou sobre água e no final você vai contra a oração principal. O porquê, esse é fácil, gente, porque juntinho aí, porque sempre nós falamos que é resposta, né? Porque resposta é uma explicação, tudo bem? Aí o entretanto, o que dá a ideia de entretanto? Será que eles saberiam dizer, Elaine, entretanto? Eu não coloquei no chat, mas responda aí, deixar o entretanto para verificar. O nem, o que seria o nem? O nem é uma conjunção que nós falamos que ela aí tem uma questãozinha, da ideia de ou você faz isso ou aquilo, ou nem isto nem aquilo. Então, da ideia de alternância, de opção. O ora também, esse ora que eu sempre menciono, que é o ora sem H, tá? O ora sem H é quando dá opção. Ora faz isso, ora faz aquilo, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Depois temos aí porém. Porém, o que dá a ideia de porém? Será que eles conseguem? Ó, fez isso, porém... aconteceu aquilo. Subiu alguma coisa sobre entretanto, Elaine? Sim. Vamos lá. Adverso, adversidade. Só uma. Uma só? Uhum. E o porém aí, colocaram? Ainda não. Tá. Então, nós temos a maioria, vocês perceberam aí que eu separei, são conjunções que dão a ideia de adversidade, né? Ou que tinha tudo para dar certo, no final... não deu. Aí nós também utilizamos o todavia. Quando que utilizamos o todavia? Já vou comentar dentro do texto. E o quer. Quer também dá a ideia de opção. Quer você queira ou não, quer faça isso, quer faça aquilo. Contudo e conforme, nós temos aí conjunções que nós vamos usar dentro do texto, tá? Essas eu vou explicar dentro do texto que nós vamos ler na sequência, tá? Então, se aparecerem aí as conjunções, nós já vamos explicar aí no contexto. Aí temos para vocês aí uma explicação por que nós fizemos essa retomada sobre coerência e coesão. O que seria a coerência e o que seria a coesão? Vou falar agora com a professora Elaine. De maneira simples, assim, Elaine, para eles. Assim. O que é coerência e o que é coesão? Vamos lá. A coerência está relacionada ao sentido. Alguma vez vocês já estiveram conversando com alguém e você falou assim, nossa, mas não tem coerência nisso que você está falando, né? Então, o sentido, a ideia do texto. Todas as vezes que vocês estão aí produzindo, o professor sempre diz, que você começou a sua ideia principal, você tem que desenvolver ela no meio e no final também. Então, tem que ter uma coerência, o sentido tem que estar relacionado. E, claro, para que isso aconteça, temos que ter aí a coesão, né? Então, conectar os parágrafos, as frases, as ideias, ok? Então, o sentido e a estrutura do texto, ok? Tá bom, Sil? Quer complementar? Não, ótimo. Alguém está subindo algumas respostas aí do porém. Achei interessante. Aí algumas explicações. Então, nós vamos ver o porém também.
porém também dá a ideia dessa adversidade, né? Não aconteceu isso, porém, poxa, era para ter acontecido daquela maneira. Eu sempre falo, tinha um raciocínio lógico para seguir ali uma sequência e houve uma quebra da sequência, houve uma quebra da lógica. Aí na sequência do material tem aí uma explicação de como que funciona o texto, que o texto não é só amontoado, né, de palavras ali, aleatórias, separadas, que nós pensamos na progressão temática, que essa palavra ela aparece bastante agora, muito no nosso caderno, progressão temática, que é uma ideia que você dá sequência, você vai articulando ali informações e você consegue deixar o seu texto ali com sentido coeso, né, coerente e lógico, tá? Então, aqui e precisamos pensar que tipo de texto que eu vou produzir, qual a intenção desse texto, para quem que é o meu público. De repente, um articulador ali, ele serve para um texto poema, mas não serve ali no momento para um texto de argumentativo, tá? Então, nós temos agora, então, a leitura de um texto argumentativo. Ele está no caderno, na primeira sequência. Eu vou fazer a leitura dele com calma, porque nós vamos pensar, além desses elementos de coesão e coerência, vamos pensar aí na parte de intertextualidade. Com o que esse texto conversa? Então, na tela aí para vocês. Eu vou ler a partir do título, tudo bem? Vamos lá. Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios. Então, é um texto da Laiane Raiele Silva Marinho. Com mais de 5.000 municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos deste solo, dentre os quais um caçula de 65, chamado Junqueira. Cidade esta que, para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse impávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe, né, essa grandeza. Toda mãe gentil tem por obrigação dar saúde e educação a seus filhos. É assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é realmente generosa, como em outros países, em que os esforços coletivos de diferentes lideranças são necessários para superar desafios. E graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junqueirenses, que não fogem à luta, que ainda é possível tornar a terra adorada. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz no futuro, um país que hoje se encontra entre as 10 maiores potências econômicas precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes, como a violência, o preconceito e, o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive Junqueira, precisa assumir esta responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como pátria amada, não se restringindo apenas a permanecer deitado eternamente. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se achar que é tudo apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada, idolatrada, e que tem o município de Junqueira como um braço forte que nem teme quem te adora a própria morte, que clama pátria amada Brasil. Então, esse texto nós temos aí, está no caderno. Além da parte que nós vimos aí que esse texto como elemento argumentativo, dividido em parágrafos, que segue uma progressão temática, que vai acrescentando ideias, nós vamos falar nessa questão. Elaine, eu pedi para você falar um pouquinho sobre esse texto. Quais elementos poderíamos abordar na parte de intertextualidade aí? Isso. Lembrando aí que para a gente perceber a intertextualidade em um texto, é necessário conhecer os dois, né? Então, o texto principal e o outro com o qual ele dialoga. Então, ficou bem clara a intertextualidade, né? O diálogo entre textos com o nosso hino nacional, né? Sim. Então, impávido, né? Colosso,
pátria amada, gentil. Então faz um diálogo ali com o hino nacional. Claro que se uma outra pessoa, claro que não seja brasileiro, e faça a leitura desse texto, vai ter uma dificuldade, né, em perceber aí essa intertextualidade se não conhecer o nosso hino. Né? Então, a gente pode observar aí muito clara essa intertextualidade entre ambos os textos. Então, vocês podem também perceber como texto argumentativo, na parte de coesão e coerência nesses elementos, alguns trechos do hino aparecem entre aspas, tá? Que ela faz uma citação direta, isso é importante mencionar. Em outros momentos, para fazer uma citação já indireta, a autora aqui, no caso, ela não utiliza aspas. Então, vou deixar na tela alguns trechinhos e eu vou grifar para vocês pensarem até nos elementos de coesão e coerência. E quando eu faço um texto argumentativo, eu faço citações. No caso, ela usou essas citações indiretas, mencionando o país em si, né, nosso Brasil, e depois ela vai acrescentando informações que ela quer falar exatamente sobre Junqueira, que é o seu município, que ali não está recebendo verbas ou que precisa pensar mais no quesito educação, saúde, e ela faz até um chamativo ali, coloca até o Brasil especificamente, né, como o objeto direto, no contexto de chamar a atenção, mas ela não está chamando a atenção do Brasil, são as pessoas que governam no contexto. Então, na tela para vocês, vou deixar a primeira parte que está aí, e eu vou mostrar alguns elementos. Então, Sim, antes de você continuar, posso fazer um comentário pode? aqui? Ó, a aluna Vitória, da Proética, ela colocou assim, ó, queria escrever um texto assim, com tanta perfeição. Com certeza você conseguirá, né? A Proética vai te auxiliar, outros professores também de outras áreas, que geralmente a gente foca muito no português, né? Mas os professores das outras áreas, a professora Silene, você vai conseguir sim, viu, Vitória? É questão de prática. Não tem outra forma, tá? Leitura de vários textos diferentes, práticas e até mesmo essas dicas que a Pro vai dar aqui, ó, de coesão e coerência, auxilia muito na produção de textos, tá bom? Por exemplo, a Laiane, para colocar no texto aqui as informações, ela pesquisou, ela falou assim, ó, com mais de 5.000 municípios, então ela tem essa informação, ela tem uma pesquisa, algum lugar de onde ela tirou essa informação. Provavelmente de fontes confiáveis, dados, né, do governo, IBGE, enfim. Então, ela pesquisou, ela tem essa informação. Ela começa o texto falando já algumas informações. O argumento dela já começa com autoridade, porque se você realmente depois for pesquisar essa informação, quando ela escreveu, tinha essa quantidade de municípios. Possa ser que agora mudou alguma situação. Então, vamos lá. Aí, na sequência, ela coloca assim, fala sobre a idade do nosso país. Isso aí pode entrar até em outro momento, podemos até chamar um professor de história para falar sobre esse contexto também, que ajudaria. E até um meio de você também criar argumentos e saber, você dialogar com pessoas sobre aquele contexto, por exemplo, da área. Está falando sobre o tempo que o Brasil tem de, vamos falar assim, descobrimento, invasão, enfim, como vocês quiserem usar o termo, mas pensando aí, dá para conversar com o professor de história? Eu posso trazer essa informação no meu texto argumentativo, beleza? Então, continuando. Aí ela fala então do seu município. Aí na sequência ela vai falando assim, ó, cidade esta que... Ela coloca o que acontece na cidade, o que precisa acontecer. Então, precisa crescer. Em qual situação? Com saúde e educação. Esse E aqui, ó, nós temos aí já um conectivo, porque o E dá a ideia que precisa somar alguma coisa, algo mais precisa. Vamos ver se eu consigo grifar o E aqui para vocês, né? Pronto. Ó, educação e. Então, nós temos o conectivo de ligação. Já percebemos que a gente está falando que só uma coisa que falta. Precisa de saúde, educação e outros aspectos. Então, mais um conectivo. Aí, na sequência, toda mãe gentil. Até falei, Elaine, será que essa toda mãe gentil aí vai um pouco além do texto aí, toda a intertextualidade? O que podemos falar sobre essa parte toda mãe gentil? Então, a gente pode pensar naquela questão do ideal de mãe, né? Que toda mãe é perfeita, que a mãe não pode errar, que a mãe é maravilhosa, a mãe é sempre uma diva. Eu penso na responsabilidade de vocês, viu? Eu não tenho essa aí. A Silene pode dizer melhor nessa questão da idealização da mãe, que a mãe, nossa, ela não pode cometer um errinho, coitada. Então, essa intertextualidade aí com a mãe gentil está relacionado com essa mãe perfeita, certo? E que ninguém é perfeito, né? Nem nós somos pais, mães, professores, pessoas, seres humanos, né? Não somos, né? Eu falo, eu com 2
jovens em casa de 18 anos e um de 15, né? Então, eles já sabem disso. Aquela perfeita, principalmente para eles, na visão deles, perfeita é o que eu não sou, né? Eu sou a brava. Então, continuando. Toda mãe gentil, ela tem por obrigação, então quer dizer, já é algo, um fato, ela tem que fazer isso, não precisa discutir. Até entrar na questão aí da Constituição, gente. Quais são os direitos dos seres humanos, quais são os direitos das pessoas, do cidadão? Então, nesse contexto aí. Aí fala que já é obrigação do Estado, né, oferecer saúde e educação, tá? Depois, e assim que se pode, olha só, e assim, dá a ideia que está acrescentando algo mais. Até que ponto a nação brasileira é realmente, nesse realmente, percebam aí que, além do texto, nós já sabemos que é argumentativo, mas esse realmente ressalta uma ideia. Então, percebemos mais aí a ideia no caso de quem está produzindo o texto. Então, são esses elementos praticamente. Eu vou colocar aqui para vocês a atividade, senão não dá tempo. Eu fico empolgada toda vez, né? Então, eu tirei 2 trechinhos do texto e eu quero que vocês pensem o seguinte: esses conectivos, essas palavras aí, elas dão ideia do que no texto? Vamos lá. Então, a partir dos fragmentos abaixo retirados do texto, identifique o valor semântico dos conectivos empregado nesse contexto. Quer dizer, essas palavras que estão grifadas, ela dá ideia do que no texto? Que está começando o texto, que está finalizando, que soma, que tira ideia, que concorda com o que foi dito, que não concorda. Eu quero então, vou dar 1 minuto e meio para vocês responderem aí. Vou deixar as 2 questões na tela e eu volto também um pouquinho no texto para vocês verificarem onde que está, tá bom? Então, 1 minuto e meio. Voltando, então, ao aluno Cauã, da Pro Marilene, como comparação. O aluno Rafael, da Pro Cíntia, A, conclusão. B, oposição. Nicolas, da Pro Edna, no entanto, oposição. Acho que é Clévia, ou Clévia Maria. Afinal, conclusão. Fabiane colocou só porém. Aí o Lucas, da Pro Daniela, colocou oposição. Oposição, porém? São respostas diferentes, tá? Tá. A Fabiane colocou só porém, na B. Porém. Beleza. Aí o Lucas colocou oposição, mas não disse se será A ou B. A ou B. Muito Tá? bem. Então, já conseguiram entender aí o contexto. Principalmente eu voltei na parte do texto, depois eu consegui grifar, para vocês perceberem alguns elementos importantes. Por exemplo, na questão 1, a A está assim, afinal. Como eu digo afinal, já digo a finalidade, já está dando a ideia de concluir ali uma situação. E depois o como. Como eu já tinha mencionado, dá a ideia de comparação, né? Comparando isto com aquilo. Então, já dá a ideia como. Isso é parecido com isto. Então, muito bem. E a próxima ali, que foi a B, no entanto. Será que, no entanto, ele está concordando com tudo que foi dito anteriormente? Será? Não, vocês colocaram aí que dá a ideia de contrariedade, porque dá a ideia que foi falado algumas situações, alguns elementos que precisavam ou precisam na cidade, mas depois ela discordou da frase ou da oração principal. Aí então vamos aí na tela para vocês não se perderem. Então nós temos aí
conclusão para a final, que dá a ideia que finaliza o texto ali, finaliza a ideia, a conclusão da ideia, o como, comparação, e, no entanto, da ideia de oposição, tá contrariando a oração principal, contraria o que já foi mencionado, né? Então, alguns comentários mais? Conseguiram entender? Ou deu Sim, certo? entenderam. Uhum. Ótimo. Então, assim, foi isso que eu precisava passar para vocês nesse momento. Principalmente essas conjunções. As adversativas, né, que dão a ideia que tudo tinha para dar certo e no final não ocorre. A ideia de conclusão, como finaliza, e principalmente também essa questão da comparação. Isto é parecido com isto. E também a ideia de alternância. Hoje, então, nós fizemos essa parte da revisão. Durante a semana, vamos fazer mais questões de revisão. Nós falamos um pouquinho sobre a coerência, a coesão, que é o sentido da harmonia no texto e na parte gramatical, que um texto tem que ter coeso, tem que ter lógica, tem que ter sentido. E foi isso que nós vimos. Até a próxima aula. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Elaine. Já falar professora Helena. Até a próxima, 8º ano. E vamos à semana de retomada. Tchau, tchau.